tudo que a gente consumia era da própria fazenda. Legal. Então, é muito legal, né? É um exemplo de uma Autossustentável. empresa, exatamente, que ganha lucro, faz hospedagem, mas que com certeza reduz muito do custo, porque produz ali dentro, E até consegue. proporciona um valor melhor também, Exatamente. E uma Uhum. experiência Sem mais dúvida. fresca, mais saudável, Sim, orgânico. sim, sim. Uma né? empresa visionária, né? Porque até o peido da vaca Mano, vira energia. É muito louco, Exatamente. eles Mas falaram é exatamente sobre isso, né? Sobre isso. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você nos assiste. Estamos aqui no podcast mais útil para quem é empresário. Seja bem-vindo ao podcast Empreendedores por Natureza. Hoje trataremos de uma nova série. Gravaremos para vocês aqui, apresentaremos a série Verdades que Ninguém Conta sobre Empreender. Uau. Acredito que você já deve ter vivido, se você empreende, você deve ter vivido coisa que você nunca foi alertado sobre. Nunca ninguém te falou que no final do mês o vendedor poderia tirar mais do que o dono da empresa, Por né? exemplo. Por exemplo, é uma realidade. Outra realidade, nunca te contaram que os impostos comeriam muito do seu faturamento, não é mesmo? Bom, temos essas verdades e algumas outras que vamos falar nessa série de 4 episódios. Estou aqui com o Weber, com a Andressa e com a Amanda. Juntos formamos um grupo de empresas que tem faturado números bem relevantes. Você ia e falar queremos... assim, vamos formar um quarteto fantástico! Empreender. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. E nós queremos trazer essa experiência, trazer esse recurso que nós temos aprendido na prática, na teoria e com muito estudo para você se capacitar, para você ser um empresário de sucesso cada vez mais. Muito estudo e muita lambada também que levamos, né? Muita lambada, Então, muito quem está tapa na começando cara. agora já vai começar na vantagem. É isso aí, é isso aí. Se você aplicar o que a gente está trazendo para você aqui, que são lições aprendidas, vai dar muita diferença no seu dia a dia do seu negócio. Fechou? Primeiro episódio, o que vamos falar? Vender muito não significa ganhar dinheiro. Talvez você que está assistindo aí já sentiu isso na pele, de você vender, e quando você fechou o mês, cadê o dinheiro? Para onde foi o dinheiro? Sumiu. Ah, Tomou oi, do... foi pro Silvio Santos. Exatamente. Oi. Gente, por que isso acontece? Muitas vezes é porque você tem, de fato, um faturamento alto, você vende muito produto, mas a sua margem é muito baixa. Ou seja, você Custo vendeu também 100 mil, mas o seu custo de produção, seu custo indireto, Deu seu 99. custo... Exatamente. 500. Aí sobrou quinhentinho lá no final do mês para você passar... Que tristeza. Imagina distribuir um lucro com R$500 faturando 100 mil reais, né? Mas fica tranquilo, a gente já passou por isso. Já a gente sabe como passamos. é, dói. E já atendemos muitas empresas grandes passando por isso. Sim. Bom, por que que isso acontece, Weber? Trazer aqui para você que é o cara da consultoria, da gestão também, Do café, né? do café, exatamente. Por que que acontece essa questão aí de muita empresa faturar e ter a margem lá em cima, ou melhor, margem lá embaixo, né? E não ficar com dinheiro no bolso. Quais são os vilões dessa história aí? Bom, primeiro vilão, você mesmo, né? Ou você mesma. Aprendi com um dos mentores que eu tive durante a minha estada. Você acha que é bonito falar, né? Olha estada. Porque estadia é para carros. Eu aprendi quando eu tive estacionamento. E para hotel. Estada é para você. Pra pra ser pessoa, humano. Para ser humano. Aprendeu mais essa aí. Que a culpa, na verdade, é nossa. A gente coloca em quem a gente quiser. Então, terceiriza a a gente culpa. terceiriza. E é um ato de autossabotagem. Então, a gente fala muito de que o empreendedorismo, ele precisa... O empreendedor, né, perdão, ele precisa ser profissional, o Brasil, né, não é para amador, enfim. E realmente não é, só que é muito fácil terceirizar a culpa. Então, a primeira é nossa. Por exemplo, empresas grandes que você foi, nós fomos empresas. Eles não sabiam fazer o custo, né? Quanto tem essa água e tem um copo. Quanto que dá isso aqui no total? Eu vendo por R$150, legal. Qual é a distribuição? Quanto de energia elétrica foi,
quanto de água foi, Mano. a pessoa, quanto de salário foi. Aconteceu na prática. Na prática. E E aí o cara os- pegou um papel. Não, vou contar. Eu vou contar. Empresa milionária, hein, Ô, gente? seu fulano, aquele- O cara simplesmente sacou de um papel do bolso. botou um óculos e falou, botou deixa eu ver óculos aqui a minha e conta. começou a listar Ah, o que ele. Ou seja, naquela hora, né? Ele não tinha lugar nenhum o negócio. Não tinha, Não, ele fez no sabia, papel do mas pão. Ele na sabia hora. na Não, saber, cabeça. mas saber de Na cabeça, cabeça. gente. Não saber de cabeça não é saber, gente. Não é saber. Não é saber. Não é E saber. outra, se você sabe, tá na sua cabeça. Vamos lá, 4 pessoas aqui, sócios. Temos que saber as coisas porque a empresa é dos 4. E cada um influencia num momento Sim, sim. de decisão. Tá só na sua cabeça. Não está na Mas empresa, foi tá na engraçado, cabeça foi do engraçado Rodrigo. a cena, Pronto. não foi? Mano, foi muito engraçado. Aí eu fui tomar Ele café de começou- novo, porque começou, o negócio ficou quente ali. Cara, foi tenso. Né? Meu, você falou, você foi cirúrgico. O cara não sabia o quanto custava produzir o produto dele. Óbvio que no final do mês ele ia vender muito, porque vendia muito, Vendia mas muito. e tava reclamando, ficava pouco no bolso dele. Uhum. E detalhe, ele tinha uma pessoa que prestava serviço pra ele lá dentro, e a fala dele foi exatamente essa: fulano está ganhando mais do que eu, que sou o dono. Vamos dar um exemplo. A pessoa tem um E faturamento... realmente tava, que a gente teve acesso às planilhas E pra tava fazer. mesmo. E tava ganhando muito Então, mas bem, porque tava muito trabalhando na muito E tava bem. trabalhando muito também. Muito na questão do lucro, né? Se Sim, você for comparar Sim, o o lucro, a lucro distribuição. dele e o que o cara tava ganhando de Mas vou variável. dar um exemplo para vocês entenderem aqui. Não, a gente não tá colocando cliente em evidência, mas é um conteúdo prático Sim. para você. É isso aí, vida na Imagina um faturamento de 1 milhão. Então, de 1 milhão, você quer ganhar quanto? 50 mil reais de lucro? Obviamente não. Para ganhar 50 mil, Se tá com esse pensamento, tá errado. É. já era. Agora, 1 milhão, vamos colocar aí você ganhe 400 mil reais de lucro. 300 mil reais, quando muito mal. Razoável. Aceitável. Imagina um profissional dessa pessoa gastando aí de energia, enfim, e tendo um rendimento fixo de 30 mil para ele ganhar 26. Ele ganhava 26 livre, deduzindo o imposto, enfim. Aí a fala foi o seguinte, ele está ganhando mais do que o sócio no Prolabore. Desculpa, ele está trabalhando 12 horas ali, 10 horas, enfim, que ele estava trabalhando, só que quem tem Know-how. o know-how, mas toda a estrutura é o próprio dono. Então, assim, não queira comparar um profissional que trabalha tecnicamente naquilo diariamente com você que tem toda a Tá estrutura. carregando o piano, né? Que Então o piano você é tem seu, que na ganhar verdade. mais, mas se você não tá ganhando mais, você tá errando, Em tá com algum margem lugar. baixa. E aí a gente descobriu onde ele tava errando. Ele não sabia o custo do produto E a gente dele. nós ficamos umas 3 horas discutindo até sairmos com uma lição falando, vamos fazer o seguinte, peguem todos esses custos e insiram na planilha, para a gente poder daí falar da margem. isso E aí foram se descobrindo outras coisas. E veja a tosquice, porque aí o empresário acha que qual é o problema, né? O gênio da A lâmpada. consultoria que Não, traz o e problema não para só ele. a consultoria, mas vou demitir o fulano, porque ele tá É, ganhando mas mais. fulano- Se ele tá fulano ganhando tá de gerando variável, ele está trazendo receita Não, mas porque o até negócio pior, tem que não é investir no demitir, fulano. até pior, entrando no vilão ainda. Vamos fazer o quê? Vendas. Você tá ganhando 10% de comissão? Tá ganhando muito. Então, a pedidos até tanto, você ganha 10%. Pedidos a menos, tipo, R$1.000 a menos o pedido, você ganha 5. Aí você boicota E o aí cara que começa tava a fazer produzindo. isso. E aí o cara faz o Desmotiva. quê? Ele tem todo o know-how de venda, ele acaba gerenciando, ele acaba montando uma equipe de vendas com os seus vendedores e abrindo uma própria concorrência. Acabou. Fiz uma consultoria que aconteceu É isso. isso aí. O dono da empresa começou a diminuir, porque não estudava a margem de contribuição. O sócio dele, bem, entre aspas, que era, na verdade, uma pessoa que Não faz trabalhava tudo ali. para ele, pegou toda a equipe de vendas e montou a Sim. mesma loja com a representação que ele perdeu. Uau. Sim. Com a carteira. Com a carteira E dele. Com a ele, não, carteira dele. e ele Ele não criou. pôde nem falar, poxa, o cara, sei lá, me roubou. Não, simplesmente ele fez Ele a lição pegou, de ele casa aprendeu. que você não É. fez. Mas eu acho que esse ponto que a Dê tá trazendo, eu acho que é legal a gente destrinchar um pouquinho, porque a gente vê muitos empresários fazendo isso. No momento de crise, vai lá, olha pra folha, deixa eu ver quem tá ganhando mais, vou dispensar. E às vezes, aquela pessoa que tá ganhando mais é a que mais veste a camisa, é a que mais tá trazendo resultados pra empresa. Essa não é uma boa estratégia. Deixa eu falar pra você, não é uma boa estratégia. O que você tem que fazer na prática é olhar para as suas despesas, de fato, para o custo total, sim. Você vai ter que olhar para a folha com certeza também, né? Às vezes, num momento de Não, tem crise, hora é que necessário. precisa. A gente não tá falando isso. Só que você tem que ser estratégico. Primeiro, para você ser estratégico, você tem que ter
dados na sua mão. Você tem que ter conhecimento de como nos bastidores a sua empresa funciona. Quanto que você gasta com papel higiênico, por exemplo. Você tem que saber, cafezinho dos colaboradores, tudo tem que estar planilhado. Para você, então, ter a noção verdadeira de quanto que você está gastando em cada área da sua empresa. E a partir daí, você vai poder tomar decisões estratégicas reais e que vão... às vezes, eu já peguei, né, clínicas que eu trabalhei pagando 3 internets e nem sabia e não utilizava, por exemplo, né? Então, para isso, para você poder cortar os maus, né? Que a gente sempre fala, as rachaduras que estão drenando a sua lucratividade, você precisa conhecer cada uma dessas rachaduras. E esse ponto leva a um segundo tópico, que é empresários que crescem desorganizado e quebram. Esse cenário que a Amanda acabou de falar aqui é o primeiro passo para você quebrar. Se você não tem controle, se você não tem gestão no seu negócio de, por exemplo, paga um boleto vencido, você está pagando juros. Logo, você está perdendo dinheiro. Se você cria disso um hábito, em um ano, quanto você perdeu de dinheiro? 5, pagando multa, pagando juros. Mas... E um detalhe também que a gente tem que trazer aqui, às vezes, a sua empresa, ela tá dando lucro, tá saudável financeiramente, mas ela pode gerar ainda mais lucro. Mais receita, porque você também não tá tendo essa gestão sobre os dados. Isso. Né? Que é o que é mais perigoso. Muitos empresários vão fazer essa gestão quando estão em crise. E aí sai fazendo, vamos cortar metade dos funcionários, manda metade embora. Sai cortando coisas aleatórias sem estratégia e acaba terminando de afundar o barco. É isso aí, né? Você acaba crescendo desorganizado e na hora que tem um problema você não consegue sustentar. Não consegue resolver, porque você não começou organizado desde o início. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes você tá com uma empresa saudável aí, só que você poderia ter uma lucratividade ainda maior, mas você não tem porque você não faz a gestão correta. No filigrana, sabe? Na prática. Sabe aquele chato das planilhas? Precisa todo mundo precisa ter. Precisa ter. Todo mundo precisa ter um Weber. Vou contar uma historinha aqui. Obrigado. Eu também, eu amo minhas planilhas. Imagina que você tem ali uma caixa d'água. E aí, na caixa d'água, você tem a água entrando, muita água entrando, e você tem a água saindo no consumo, certo? E no meio do caminho tem uma rachadura ali na caixa d'água. A caixa d'água continua recebendo muita água em cima, continua saindo pelo lugar certo aqui, mas também sai pela rachadura. Pelo lugar errado. Só que você não percebe isso, você não vê isso. Não faz diferença para você. Por quê? Porque tem muita água entrando. Né? A água que está entrando supera a água que está saindo por aqui e que está saindo pela rachadura. Mas está saindo. De repente, alguém fecha a torneira lá em cima, para de entrar água que deveria entrar. Começa a entrar só um filetinho de água. O que vai acontecer? Sua caixa d'água vai descer muito mais rápido do que deveria. Por quê? Porque além de ter o consumo certo aqui, tem a rachadura por onde está saindo muita água. E aí você vai notar, fala, meu Deus, a minha caixa d'água está drenando água que não deveria drenar. É o que acontece com o seu dinheiro, amigo. E muitos empresários, usando essa alusão que está fazendo, vão lá e fecham o quê? Fecham o consumo... certo, e não resolve a rachadura. Aí Exatamente. Fica ou outros querem trocar a caixa d'água. Esse negócio não dá dinheiro. Caixa d'água inteiro. Pegar uma caixa d'água nova. Exatamente. Gente, é isso. É exatamente isso. E você precisa entender que este movimento da água entrando aqui normalmente acontece com o vender, né? Aí o empresário vai lá e fala assim, quero que você precisa vender mais, precisa vender mais, precisa vender mais, precisa vender mais. Tá entrando água. Só que tá saindo água aqui, beleza. E tá saindo na rachadura. Aí você, precisa vender mais, precisa vender mais. Ou aumenta a pressão, né? Você vai aumentando a pressão em cima dos seus vendedores, do seu time, da sua equipe. Por quê? Porque você quer manter a caixa d'água cheia. Só que a caixa d'água tá descendo mais por causa da rachadura e você não tá vendo isso. Logo, você vende muito e lucra pouco. Esse é a receita para você quebrar daqui a alguns anos. Olha, essa explicação, vou falar uma coisa para vocês. No MBA, eu tive essa explicação. Sim. Tá vendo? É isso. Mas o nosso conteúdo aqui é conteúdo de MBA. E outra, é por isso que a gente analisou, né? Vamos
criaram o IPN, etc., a gente fez questão de ter metodologia própria e por isso que a gente bate tanto no BGMV. Porque todo mundo, maioria das pessoas na internet, fica, não, porque a venda, porque foca na venda, porque não se preocupa com nada, só vende, porque se você não vender, você não tem empresa. Concordo, obviamente. Você tem que vender, senão você não tem Eu empresa. sou um defensor. Mas não é o único pilar que sustenta Não uma é. empresa, porque a gente acabou de ver, é a nossa realidade de consultoria. Empresas milionárias fazem milhões por mês, não estão saudáveis em lucratividade, não em tão. margem. Por quê? Porque não tem gestão. Então É não isso aí. adianta você explodir de vender se você não tem uma casa arrumada. Não adianta você ter uma Exato. casa maravilhosa, a gente tava falando de casa aqui nos bastidores, né, de apartamento, enfim. Não adianta você ter uma casa, um apartamento maravilhoso, perfeito, grande, enfim, se você não tem uma hidráulica bem feita, se a tua elétrica tá zoada, cara, É você isso não vai aí. ter qualidade de vida com a tua família, vai ter. Você entendeu? vai ficar Simples doido. assim. Ah, mas o apartamento... Lembrei de um negócio, tem um bairro aqui em São Paulo, Morumbi, e depois vocês jogam aí na Vai internet. tricolor. Cara, É o bairro, querido, não tem, é o... tem lá um prédio que foi ícone dos anos 90 de arquitetura, que ele é feito assim, sabe? Sim, sim. E toda a sacada tem Mano, piscina. e tá abandonado, né? Esse. Completamente abandonado. Porque de altíssimo luxo, feito Virado exatamente pra- colado no Paraisópolis, né? Desvalorizou Na muito verdade, ali. foi feito, aí foram Foram- habitando, É, aí exatamente, mas já tinha ali, né? Tinha um Alguma indício, coisa, tinha um tinha movimento, indício tinha um de movimento. E comunidade. aí tem toda a comunidade no entorno, então a tua sacada, tua não, Dá porque ninguém direto mora na lá, mas comunidade. dá direto na comunidade, então é funk, enfim, pancadão, não sei o que lá, não tem E o qualidade de prédio vida. é lindo, né? O prédio era lindo, Era, está né? totalmente abandonado. Então adianta você fazer um monumento, um negócio, uma piscina por sacada, gente. É nossa, tipo em São Paulo, é um negócio bizarro, É. assim, sabe? De pensar. Faltou muita visão. Não tem ninguém morando. Tá lá as traças. Tá devendo Eu não já vi. sei quantos pra prefeitura, PTU, de tudo. PTU. E por quê? Porque não teve uma gestão, porque não foi feito. Então, assim, não adianta você ter um negócio lindo, maravilhoso, pra ficar As traças. as traças, né? Sim. Outro dreno que eu quero tocar aqui no assunto, que muitas vezes a gente vê também os empresários não se apercebendo, é a questão da terceirização, né? Terceirização é muito bom, principalmente quando você tá querendo dar uma disparada aí nos seus negócios e você não tem condição de fazer aquela gestão, enfim, tudo mais. Só que tem momentos estratégicos que vale a pena você rever se coisas que você está terceirizando para outras empresas fazerem, você não consegue fazer dentro de casa. Porque, obviamente, o seu custo Vai ser mais baixo. pode ser mais baixo. Pode ser, Pode né? ser, Você sim. é uma análise que você também tem que Precisa fazer, né? Como empresa. Nós tivemos semana passada num resort. E muito interessante que lá eles têm uma fazenda, tal, não sei o quê, e eles produzem o próprio leite, tem as vaquinhas lá, sustentável, né? o requeijão, tal, porque inclusive, então aproveita, tem a Gás horta, metano, eles tem geram energia com o gás metano. exato, tem frutas. Então, tudo que a gente consumia era da própria fazenda. Legal. Então, é muito legal, né? É um exemplo de uma Autossustentável. empresa, exatamente, que ganha lucro, faz hospedagem, mas que com certeza reduz muito do custo, porque produz ali dentro, E até consegue. proporciona o valor melhor também, Exatamente. né? E uma experiência mais Consumidor. fresca, mais saudável, Sim, orgânico. sim, sim. Uma né? empresa visionária, né? Porque até o peido da vaca Mano, vira energia. Então, assim, Exatamente. Eles Mas falaram é exatamente sobre isso, né? Sobre isso. Então, assim, isso me veio muito agora também trazendo pra gente Excelente. dar esse estalo aí. Porque às vezes você tá pagando uma fortuna pra uma outra empresa prestar um serviço pra você e talvez você tenha funcionários ali dentro da sua empresa que você pode capacitar, ou que você pode, de repente, pagar um curso aí, né? Daquele determinada da coisa e vai te trazer mais lucratividade para os seus boa. negócios. Gente, tá aqui, ó. Nós falamos dos problemas, mas também já estamos te dando solução. Outra solução é você olhar para sua precificação, né? Para Sim. ver se você tá correto. Vai fazer igual aquele Eu senhor acho que- anotou no papel do pão ali, Não, né? eu acho que vale tanto, Não, ponto. planilha isso daí. Pelo cheiro. É. Pelo cheiro dá para cobrar R$10. Cara, não existe isso. Trabalhe na margem de contribuição, controle de gastos invisíveis, que a gente estava falando aqui, da caixa d'água. O que a Amanda falou também, de você poder trazer isso para dentro da sua empresa. Às vezes você está tendo um custo muito grande terceirizando. E se você fizer uma análise, você pode internalizar e ter Fazer em uma casa. redução, né? Fazer em casa.
É isso. E a minha pergunta para você, para fechar esse episódio é: você trabalha para ter lucro ou só para se manter girando? Fica com essa pergunta aí, responda para É si um mesmo. paradigma. É para que você pense, reflita, porque eu já vou te dar a letra. Uma empresa nasce para ter lucro, ok? É isso. Bom, se você gostou, deixe seu like nesse vídeo e eu te espero no próximo episódio dessa série que tá muito boa. Uhul. Fui! Tchau. Tchau.